Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula nós vamos começar a aprender a deixar nossas páginas HTML mais bonitas. Vamos começar a estudar as folhas de estilo em cascata, ou simplesmente CSS. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar do conteúdo. Se não gostar do vídeo, deixe seu dislike e um possível comentário para me ajudar a melhorar. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Agora vamos à aula. A primeira coisa que devemos saber para usar CSS em um documento HTML é onde adicionar ou como associar código CSS ao documento. Existem basicamente três formas diferentes de se fazer essa associação, sendo que cada forma é mais adequada a determinados tipos de situações. Essas três formas são a externa, interna e em linha. A forma em linha ou inline é a forma mais direta de se usar CSS em um documento HTML. Vamos começar por ela. Estou com o Visual Studio Code aberto aqui em um diretório vazio. Vamos criar um documento HTML básico. Vou clicar aqui e vou adicionar um novo documento chamado index.html. Agora eu vou fechar aqui e vou criar uma página aqui rapidamente. Vou dar uma passada pelo documento rapidamente. Aqui tem o título da página, coloquei aqui também um título no corpo da página, uma régua horizontal, dois parágrafos gerados pela extensão Lipsum do Visual Studio Code e aqui embaixo um link para a página de CSS da W3 Schools. Esse documento ainda não possui código CSS associado. Vamos fazer um CSS inline. Para fazer isso, temos que usar o atributo style do elemento HTML. Todo elemento HTML visual possui esse atributo. Vamos adicionar um atributo style no elemento H1. Vou subir aqui, vou colocar style igual, e aqui dentro eu posso configurar as propriedades CSS que eu quiser. Eu vou colocar só color blue. Não se preocupe com a função das propriedades CSS nesse momento, apenas em como associar um CSS a um elemento HTML. Vamos ver o resultado. Vou mandar mostrar essa página usando o Live Server. Vou dar Shift Ctrl P, vou digitar Live, e aqui eu tenho Live Server, Open with Live Server. Vou dar Enter. E o código abriu aqui renderizado no navegador ao lado. Vou fechar essa aba aqui e vou deixar só a aba que está renderizando dessa página. Portanto, temos aqui o elemento H1 mostrado na cor azul. Imagine agora que eu queira adicionar essa mesma configuração CSS aos parágrafos. Eu vou aqui no VS Code então para fazer isso. Eu vou copiar esse trecho e vou colar aqui dentro do parágrafo. O parágrafo também é um elemento visual, portanto ele tem o atributo style. Veja que os parágrafos aqui já ficaram azuis. Mas veja também que com isso eu acabei tendo um código CSS redundante. Eu tenho aqui as mesmas configurações CSS repetidas em três elementos diferentes. Imagine se essa página fosse muito grande e eu tivesse que fazer isso para vários outros elementos. A redundância e o retrabalho seriam enormes. Vamos ver uma forma menos redundante de se fazer isso. Vou voltar ao VS Code aqui, e agora nós vamos adicionar um elemento style dentro do cabeçalho desse documento HTML. Portanto, logo abaixo aqui de title, eu vou abrir um elemento style. Esse elemento style é um local específico para se definir seletores CSS. Um seletor CSS é uma configuração pronta para você usar e compartilhar entre elementos HTML. O alcance desse seletor CSS depende do tipo do seletor. Daqui a pouco estudaremos mais a fundo os tipos de seletores. A princípio, vamos usar um seletor que define configurações CSS por tipo de elemento. Isso já vai ajudar a reduzir um pouco a redundância. Vamos ver como fazer isso aqui. Eu vou definir aqui um seletor para o elemento H1, indicando que a cor da fonte dele vai ser azul. Vou fazer outro seletor para tipo de elemento P, indicando a mesma coisa. Agora podemos, inclusive, remover os atributos de estilos aqui de baixo. Vou tirar o do H1, vou tirar também o do P e o desse outro P aqui. Pronto. Observe que o nosso documento HTML continua sendo renderizado com o H1 em azul e com os parágrafos também em azul, graças a essas configurações CSS que estão aqui na tag Style. E eu ainda consigo reduzir ainda mais a redundância desse código. Veja que
esses dois seletores possuem o mesmo código, então eu posso agrupá-los. Vou colocar aqui uma vírgula, P, e vou remover esse aqui de baixo. Agora eu tenho uma definição para elementos do tipo H1 e para elementos do tipo P, com a propriedade color configurada como blue, para que esses dois tipos de elemento tenham a cor de fonte azul. Observe que o nosso documento continua refletindo as alterações aqui na renderização. Essa forma de associar CSS a um documento através da tag Style é a forma interna. Portanto, até agora nós vimos a forma inline, ou em linha, e a forma interna, que é através da tag Style. É importante ressaltar que uma forma não substitui a outra. Na verdade, cada forma apresenta vantagens e desvantagens dependendo do cenário de uso. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Antes, eu gostaria de falar da forma externa de associação de CSS a um documento HTML. A forma externa consiste basicamente em pegar as definições de CSS que criaríamos dentro de uma tag Style e jogar para um arquivo externo, sendo que esse arquivo vai ter a extensão CSS. A forma externa ajuda no sentido de separar o código HTML do código CSS. Separar códigos com propósitos diferentes é sempre uma boa prática em qualquer tipo de programação. Vamos fazer isso agora. Vamos começar criando um arquivo chamado estilos.css. Vou abrir aqui, vou criar um novo arquivo, estilos.css. Pronto. Vou fechar aqui o explorador. E agora nós vamos pegar o conteúdo dessa tag style. Eu vou recortar aqui. Posso remover essa tag style agora. E vou jogar para estilos.css. Se você observar no navegador, as configurações foram perdidas. Observe que as fontes voltaram a ser pretas. Mas por que será que isso aconteceu? Porque apesar de eu ter jogado essas definições para um arquivo separado e elas continuarem existindo, essas definições no arquivo não estão associadas ao documento HTML. Para fazer isso, nós temos que fazer uso de um elemento chamado link, que tem a capacidade de associar um arquivo CSS a um documento HTML. Entretanto, o elemento link pode ter outros tipos de uso, e por esse motivo é importante indicar qual é a função desse elemento link em nosso documento HTML. Isso é feito através de um atributo chamado rel. Além disso, quando adicionamos uma referência para um arquivo externo em um documento HTML, temos que indicar qual é o endereço desse arquivo. Para o caso de arquivos CSS referenciados por um elemento do tipo link, o endereço do arquivo é passado no atributo href. Vamos agora adicionar a referência para o arquivo CSS externo estilos.css ao nosso documento HTML aqui em index.html. Vou fazer aqui rapidamente. Logo acima de title, vou colocar link, CSS, e vou dar tab para o Visual Studio Code completar para mim. E aqui eu vou colocar estilos.css. Observe que o navegador já reconheceu o arquivo estilos.css e já aplicou as definições de CSS que estão lá dentro. Observe aqui no elemento link que eu tenho o atributo rel igual a stylesheet para indicar que isso aqui é um arquivo CSS, e aqui eu tenho o endereço relativo do meu arquivo CSS, que é estilos.css. Agora nós já vimos as três formas de se associar código CSS a um documento HTML. Vamos falar das vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas. Imagine que você tenha um site com várias páginas, sendo que todas essas páginas possuem um cabeçalho com o mesmo aspecto visual. Podemos deduzir que o trecho de código HTML correspondente ao cabeçalho vai ter uma configuração CSS compartilhada entre todas as páginas que possuem cabeçalho com o mesmo visual. Nesse caso, usar as configurações CSS em um arquivo externo pode evitar redundância entre os arquivos HTML, uma vez que um mesmo arquivo CSS pode ser compartilhado por múltiplas páginas HTML ou por múltiplos arquivos HTML. Agora, imagine que você tenha um código que é específico para um conjunto de elementos de um único documento HTML de um site. Nesse caso, justificaria adicionar o código CSS em uma tag style do documento, ou seja, usando a forma interna, uma vez que tal código só seria usado dentro daquele documento HTML específico. Isso não impediria esse documento HTML de ter também uma referência para um arquivo CSS externo,
onde estariam configurações CSS compartilhadas com outros documentos HTML do site. O terceiro cenário que eu quero propor é um em que você tem um único elemento HTML com uma configuração CSS bastante específica. Nesse caso, justifica o fato de se usar definições CSS dentro do atributo style do elemento. Agora vamos pensar na questão do desperdício de banda. Se uma única página demanda muitas definições CSS específicas, e se você coloca tais definições em um arquivo externo que é compartilhado com outras páginas HTML, essas outras páginas irão carregar em vão essas definições CSS que não são compartilhadas, ou seja, que são específicas daquela outra página, desperdiçando banda. Portanto, não existe uma forma de associação de códigos CSS melhor ou pior do que outra. O que existe é a forma adequada para cada tipo de situação. Na prática, geralmente se usam as três formas combinadas. Entretanto, muitos navegadores fazem cache dos arquivos baixados de um servidor HTTP, incluindo os arquivos CSS. Isso quer dizer que, uma vez que o arquivo tenha sido baixado, ele fica salvo por um tempo em um espaço em memória permanente do navegador, chamado cache. Se o mesmo arquivo for solicitado uma segunda vez, o navegador fará uso da primeira versão que foi baixada, que estará em cache. Nesse caso, seria indiferente manter todo o código CSS em um arquivo externo, porque uma vez que ele tenha sido baixado, não haverá tráfego de dados extra caso ele seja necessário novamente. Vale ressaltar que esse cache expira com o tempo, ou seja, esses arquivos são descartados com o passar do tempo. Essa política de expiração é importante porque promove a renovação do arquivo, incorporando possíveis alterações que ele tenha sofrido ao longo do tempo. Por exemplo, o desenvolvedor do site pode ter atualizado a maneira como um determinado elemento é exibido. Sem essa política de renovação do arquivo, o usuário que visitou o site antes dessa atualização e que, consequentemente, baixou o arquivo antigo, não receberia essas atualizações sem a política de renovação da memória cache do navegador. A forma com que se cria um seletor CSS também influencia na forma como um elemento HTML vai usar essa definição CSS. Do jeito que fizemos, passando os tipos de elementos HTML que queremos afetar, não precisamos configurar os elementos para que eles reflitam as definições CSS que foram criadas para os seus tipos. Mas imagine uma situação em que um determinado parágrafo tenha uma cor e outro parágrafo use outra cor. Se eu criar um seletor para o elemento P, todos os parágrafos terão a mesma configuração CSS. Nessa situação, podemos usar um tipo de seletor chamado classe CSS. Entretanto, o fato de se criar uma classe CSS em um arquivo CSS externo ou dentro da tag style de um documento HTML não quer dizer que as definições dessa classe CSS serão automaticamente aplicadas a algum elemento do documento. Nesse caso, é necessário que o elemento indique o nome da classe CSS que deve ser aplicada a ele. Para isso, cada elemento HTML possui o atributo class. Nesse atributo class, podemos passar uma ou mais classes CSS para serem aplicadas ao elemento HTML em questão. Quando colocamos o código CSS dentro do atributo style de um elemento HTML, não precisamos nos preocupar em definir qual elemento HTML será atingido por aquela configuração, porque é o próprio elemento dono daquele atributo style que será renderizado com aquelas configurações CSS. Agora nós vamos falar dos seletores CSS em si. Como já mencionei, um seletor CSS mantém uma série de configurações CSS que formatam visualmente um ou mais elementos HTML. O que vai definir quais elementos HTML serão afetados pelas configurações CSS definidas no seletor é a forma com a qual definimos o seletor em si. É possível criar seletores para tipos de elementos específicos que são aplicados automaticamente a tais elementos, como fizemos anteriormente, assim como é possível criar definições CSS que estão disponíveis para os elementos que quiserem usar tal definição, ou para um elemento que tenha o nome específico X. Quando usamos um seletor CSS por tipo de elemento, a aplicação é automática, como nós já vimos. Quando usamos um seletor CSS por classe, temos que definir também qual elemento HTML irá usar as configurações CSS da classe em questão, sendo que essa definição se dá através do atributo class do elemento.
Vamos criar uma classe CSS em nosso arquivo CSS. Vou fazer aqui, estilos.css, aqui embaixo eu vou escrever ponto vermelho. E aqui dentro, color red. Pronto, eu criei uma classe CSS chamada vermelho. O que define que isso aqui é uma classe CSS é que o nome começa com um ponto. Agora, se eu quiser que algum elemento HTML tenha a cor de fonte vermelha, basta eu adicionar essa classe ao elemento. Vamos fazer um teste. Vamos adicionar essa classe ao elemento A da página index.html. Eu vou aqui em index.html, vou descer um pouco. Aqui eu tenho o elemento A. Agora eu vou abrir um atributo aqui, class, igual, aqui eu passo o nome da classe. Se eu der Ctrl espaço aqui, a classe já é importada automaticamente para mim e o code complete é ativado. Eu vou escolher aqui a classe vermelho. Esse code complete do CSS funciona graças a uma extensão que eu vou mostrar aqui, chamada, vamos ver aqui, IntelliSense for CSS Class. É essa extensão aqui. Se você não tiver, sugiro que você instale ela. Eu vou fechar aqui e vou fechar aqui. Bem, você já deve ter observado que o link ficou vermelho. Agora eu vou alterar esse documento HTML para a gente estudar os seletores CSS de maneira um pouco mais aprofundada. Vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl V de um documento que eu já havia feito. Eu vou passar por esse documento rapidamente. Aqui é praticamente a mesma coisa no início. Eu tenho um título usando CSS, aqui o título no corpo da página. Observe que CSS aqui está dentro de um elemento I, que transforma em itálico. Aqui embaixo eu tenho uma lista não ordenada, sendo que cada item dessa lista possui um link para uma determinada página. É como se fosse um menu. Aqui eu tenho 2 parágrafos, sendo que esse segundo parágrafo tem um ID igual a P2. E aqui dentro desse segundo parágrafo eu tenho aqui um texto envolvido por esse elemento span. O span é um elemento neutro só para delimitação de conteúdo. Visualmente ele não provoca nenhuma modificação, como você pode ver aí no código. Ou melhor, renderizado aqui no navegador. Aqui embaixo nós temos um elemento A, que é um link. Agora vamos ao arquivo estilos.css. Eu vou simplesmente selecionar tudo aqui e vou apagar. Veja que aqui na renderização meu documento já não mostra mais as cores, ou seja, as configurações CSS que eu havia feito foram perdidas. A partir de agora, nós vamos criar vários tipos de seletores que irão afetar os elementos desse documento HTML. Não se preocupe em decorar a função das propriedades CSS que irei usar nos exemplos de seletores. Teremos aulas específicas focadas nas propriedades CSS. Nós vamos começar pelos seletores de tipo. Os seletores por tipo são esses que nós já usamos no exemplo anterior. Eu informo o nome do tipo, seguido pelas configurações de propriedades dentro do bloco do seletor. Vamos fazer alguns seletores por tipo. Aqui eu tenho um elemento do tipo H1, HR, aqui eu sei que nós temos uma lista UL com elementos LI, que por sua vez tem elementos do tipo A, aqui eu tenho elementos do tipo P, e aqui embaixo um link que está dentro de um elemento do tipo P. Vamos começar fazendo um seletor por tipo para o elemento H1. Portanto, eu coloco aqui H1, abro e fecho chaves. Aqui dentro eu coloco as configurações de propriedades CSS que eu quero trabalhar. Eu vou colocar color só para exemplificar. Color blue. Observe que a cor já ficou azul lá no título. Agora eu sei que dentro daquele título tem um elemento I. Veja o que acontece. Vou colocar aqui I color red. Somente a sigla CSS ficou vermelha. Se você analisar bem aqui, vai ver que houve um conflito de configuração, porque ICSS, ou seja, o elemento I que contém CSS, está dentro do elemento H1. Quando é esse o caso, a configuração mais específica é que manda. Nesse caso, eu tenho uma configuração específica para o I. H1 é pai do I. Portanto, a configuração do pai é para a cor de fonte azul, mas a configuração específica do elemento é para a fonte na cor vermelha. Vou fazer um seletor agora para o elemento UL. Veja que eu defini a cor de fundo como preta. Posso dar um tab aqui. Observe que o Visual Studio Code tem esse auxiliar para escolher cores. Eu posso clicar aqui, deixar o mouse repousar em cima e escolher uma cor. Posso escolher a cor que eu quiser aqui. Vou escolher esse azul aqui. Pronto. Observe que agora a cor não mais usa um nome.
porque nem todas as cores são nomeadas. Algumas são passadas pelos valores RGB, que vem de Red, Green e Blue, sendo que cada um desses componentes de cor pode variar de 0 a 255. A cor preta corresponde à ausência das três componentes, ou seja, seria 000. A cor branca seria as três componentes em seu valor máximo, ou seja, 255, 255 e 255. Quando eu tenho aqui três componentes iguais, significa algum tom de cinza. Quanto maior o valor dos componentes, mais próximo de branco, quanto menor, mais próximo de preto. Bem, então esse é o seletor por tipo de elemento. Basta eu passar aqui o nome do tipo e aqui dentro do bloco do seletor eu coloco as configurações de propriedades que eu quiser. Agora vamos ao seletor por classe. O seletor por classe tem a característica de começar com um ponto. Em seguida vem o nome da classe CSS, que pode conter todos os caracteres alfanuméricos, incluindo hífen e caractere de sublinhado, mas não pode iniciar com um número. Vou criar uma classe aqui novamente chamada vermelho, porque eu já tenho um elemento ali que é dessa classe. Então eu coloco ponto para indicar que é uma classe e agora eu coloco o nome da classe. E aqui dentro eu posso colocar as propriedades que eu quiser. Veja que o link referência já ficou na cor vermelha. Uma coisa interessante do seletor por classe é que eu não preciso aplicá-lo a um tipo de elemento específico. Qualquer tipo de elemento pode assumir as configurações de uma classe. Por exemplo, se eu quiser que os elementos de UL fiquem na cor vermelha, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu coloco class igual vermelho. Observe que, nesse caso, as fontes não ficaram vermelhas porque eu teria que fazer uma configuração específica para o elemento de link, que é o A. Mas as bolinhas ficaram vermelhas. Se eu colocar aqui no primeiro elemento, vamos colocar aqui no principal, vou colocar class igual vermelho. Agora sim, esse primeiro link ficou na cor vermelha. Poderia fazer o mesmo para algum parágrafo aqui, mas o seletor por classe realmente é só isso aí mesmo, é ponto o nome da classe. O terceiro tipo de seletor é o seletor por ID. Nesse caso, eu tenho que ver qual elemento tem um ID e eu posso fazer um seletor específico para ele. Veja que aqui eu tenho um parágrafo cujo ID é P2, portanto eu posso vir aqui no arquivo estilos e definir jogo da velha P2, abre e fecha parênteses. Agora eu vou colocar aqui fonte size 24px. Veja que o tamanho da fonte do segundo parágrafo aumentou, mas a fonte do primeiro parágrafo permanece a mesma, porque esse seletor é específico para o elemento cujo ID é P2. Agora imagine que eu coloque aqui color blue e agora eu vou lá no parágrafo e adiciono aqui class igual a vermelho. Veja qual que vai prevalecer. Prevalece o mais específico, que é o seletor por ID. Se eu trocar esse ID aqui para P21, por exemplo, e salvar, aí eu vou ter o seletor por classe prevalecendo. Porque, na verdade, não tem nenhum outro seletor atingindo esse elemento. Mas quando eu tenho um conflito, que é esse o caso, o mais específico é que vai mandar. E nesse caso, o seletor mais específico é o por ID. O segundo mais específico é por classe e o terceiro mais específico é o por tipo. Vamos voltar ao CSS aqui e agora eu vou fazer um seletor por tipo para o parágrafo. P color orange. Veja que a fonte do primeiro parágrafo trocou para laranja, mas a do segundo permaneceu azul porque eu tenho um seletor mais específico com a cor azul. Agora eu vou tirar aqui o P2, vou deixar P21. Vamos ver quem vai prevalecer. Aí está, prevaleceu o da classe, que é vermelho. Agora se eu tirar aqui a classe, vai para laranja também. Vou voltar aqui para P2. Então, recapitulando, vamos voltar aqui no CSS. O seletor mais específico é o por ID, o intermediário é o por classe e o menos específico é o por tipo. Quando usar um ou outro, vai depender do contexto da sua página. Às vezes você tem uma configuração que serve para a página toda, mas tem um elemento específico que tem uma configuração diferente. E é somente aquele elemento no site inteiro. Vale a pena fazer um seletor por ID para aquele elemento.
Ou então, se eu tenho um elemento em cada página do site que tem uma configuração específica, que essa configuração é igual, também vale a pena eu colocar todos com o mesmo ID e configurar um seletor CSS específico para aquele ID. No caso do seletor por classe, é para quando eu quero aplicar um conjunto de propriedades CSS em diferentes tipos de elementos. Existem algumas outras formas de se escrever seletores que deixam eles ainda mais específicos. Mais adiante a gente vai ver algumas dessas formas. Agora vamos falar do seletor universal. Seletor universal eu faço usando um asterisco e abro e fecho chaves. Isso significa que o que eu fizer aqui dentro serve para o site inteiro, ou para a página inteira nesse caso. Por exemplo, eu posso definir aqui que a família da fonte que eu vou usar aqui vai ser essa aqui. Isso quer dizer que primeiro o navegador vai buscar por essa fonte, se não tiver vai buscar por Arial, Narrow, se não tiver vai buscar por Arial comum, e se não tiver vai pegar alguma outra fonte sem serifa. Esse seletor atinge todos os elementos, mas ele é pouco específico. Qualquer outro seletor desses outros tipos aqui tem a capacidade de sobrescrever o que é definido nesse seletor universal. Geralmente esse seletor universal é usado para se fazer algumas configurações de propriedades que são geral para a página, algumas configurações padrões, digamos. Agora vamos falar de agrupamento de seletores. Nós chegamos a fazer isso no exemplo anterior, em que eu coloquei dois seletores com as mesmas configurações. E é justamente isso, basta separar esses seletores por vírgula. Então aqui eu poderia ter um seletor por ID com essa configuração, eu poderia ter aqui um elemento A com essa configuração, veja o que aconteceu, o elemento A ficou com essas características também, mas aqui ficou com fonte vermelha porque o seletor por classe é mais específico, como os outros não têm seletor por classe, continuaram com a cor azul. Posso colocar mais uma vírgula aqui e definir também essa configuração, por exemplo, para o elemento H1. Aí está, agora ele também ficou com fonte no tamanho 24 e cor azul, mas o CSS é mais específico, né? Que aqui eu tenho um seletor para o I, que ficou vermelho. Portanto, isso aqui se chama agrupamento de seletores. Eu poderia ter aqui um outro seletor por classe. Um agrupamento de seletor abriga seletores de quaisquer tipos. Agora vamos falar de seletores por relacionamento entre elementos. Ou seja, eu tenho um elemento que esteja dentro de outro, um elemento que esteja ao lado de outro. Eu consigo criar seletores específicos para essas situações, para esses relacionamentos entre elementos. Vamos começar pelo seletor de descendentes. Se eu quiser fazer uma configuração específica para todo elemento do tipo I que esteja dentro de um elemento do tipo H1, eu faço assim, H1 espaço I, vou colocar aqui color yellow. Veja o que vai acontecer com o CSS, ele ficou amarelo, porque um seletor dessa forma é mais específico do que um seletor dessa forma. Veja que aqui eu estou sendo generalista. Todo elemento I deve ter a cor vermelha. Agora aqui eu sou mais específico. Todo elemento I que esteja dentro de um H1 deve ter cor amarela. Então, essa configuração sobrescreveu a anterior. Um elemento descendente é aquele que está dentro de um elemento container, mas ele não precisa ser um filho imediato do elemento container. Ele pode ser, digamos, um neto, ou seja, ele pode estar dentro de um elemento que, por sua vez, está dentro de outro elemento. Ele também é considerado um descendente. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo HTML para entender isso melhor. Aqui eu tenho o elemento UL, LI é descendente de UL. Veja que ele está dentro de UL. Esse A está dentro de LI. Ele é descendente de LI, mas ele também é um descendente de UL. Se eu tivesse um outro elemento dentro desse A, ele seria filho do A, ou seja, descendente de A, também seria descendente de LI e também seria descendente de UL. Eu estou explicando isso porque existe esse tipo de descendência que eu acabei de explicar. Existe uma descendência chamada filho. É o elemento filho de um elemento container. Nesse caso, A é um elemento filho de LI. A não é filho de UL, é neto de UL, digamos. LI é um elemento filho de UL. Vamos ver a diferença de representação aqui no seletor CSS. Quando eu coloco assim, eu estou criando um seletor
para a relação de descendência. Se eu quiser uma relação de pai e filho, eu coloco o seguinte, H1, coloco esse sinal de maior e coloco aqui o I. Agora eu coloco aqui uma cor. Vou colocar aqui green. Veja que eu consegui criar um seletor ainda mais específico do que esse, porque aqui eu estou sendo específico porque esse elemento é filho de H1. Aqui é para qualquer descendente de H1. Ele é mais genérico do que esse aqui. Portanto, esse seletor por elemento filho tem precedência em relação ao seletor por descendente. E o importante é você saber que o símbolo de maior é que define que você está criando um seletor por filho. Agora vamos falar do seletor de vizinhança. Vamos dar uma olhada no HTML novamente. Veja o seguinte, eu tenho aqui um elemento L. Eu tenho aqui um elemento P que está no mesmo nível hierárquico do L, ou seja, eles são filhos do mesmo pai, que é o elemento body. Portanto, a gente chama ele de elementos irmãos ou elementos vizinhos. Esse P aqui também é um elemento irmão de UL. A gente tem como fazer um seletor CSS que atinge somente os elementos irmãos ou vizinhos de um determinado seletor. Vamos fazer isso aqui. Eu vou dizer o seguinte aqui. UL til P. Vou dizer que eles vão ter sublinhado text decoration underline. Aí está, os dois parágrafos ficaram sublinhados. Só uma observação importante. Esse tipo de seletor atinge os vizinhos posteriores ao elemento. Portanto, se eu tivesse um parágrafo antes do elemento L, ele não seria atingido por esse seletor. Vamos confirmar isso. Eu vou pegar esse parágrafo aqui, vou copiar e vou colar aqui. Veja que agora ele foi renderizado, mas ele não tem sublinhado. Justamente porque o seletor por vizinhança só atinge os elementos posteriores ao elemento principal, que nesse caso é o UL. Agora vamos ver mais um tipo de seletor por relacionamento de elementos. Vou colocar aqui UL mais P. Esse seletor é específico para o primeiro vizinho, ou seja, o elemento logo ao lado do elemento em questão, que nesse caso é o UL. Portanto, aqui eu estou pegando o primeiro parágrafo que está ao lado do UL. Portanto, o que esse seletor diz, na verdade, é que eu quero fazer uma configuração para todos os elementos que ficam imediatamente ao lado de um UL. Vou colocar aqui text decoration none. Veja que o sublinhado do parágrafo foi removido, porque esse é um seletor mais específico que o anterior. Esse pega todos os vizinhos. Esse aqui pega somente o vizinho que esteja colado no UL. Vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou aqui, vou colocar logo depois desse UL um elemento A qualquer aqui de teste. E veja que agora eu já perdi a configuração, porque eu não tenho mais um parágrafo que esteja imediatamente ao lado de UL. Eu só tinha, na verdade, esse aqui. Mas como esse cara aqui agora está no meio dos dois, ele deixou de cumprir as regras daquele seletor. Vou tirar aqui o elemento e veja que a configuração voltou. O sublinhado do parágrafo foi removido novamente. Vamos voltar aqui ao arquivo estilos.css. Agora vamos dar uma repassada pelos seletores que nós vimos. Nós vimos os seletores por tipo de elemento, onde eu coloco aqui um tipo de elemento HTML e as configurações para eles. Aqui também tem um seletor por tipo. Aqui eu tenho um seletor por classe, que são aqueles que começam com ponto, e aí eu coloco o nome deles no atributo class do elemento que eu quero configurar, porém sem o ponto, eu não coloco o ponto no atributo class. Nós vimos também o seletor por ID, que eu coloco aqui jogo da velha, e o ID do elemento, ou o nome do elemento. Na verdade é melhor falar ID, porque nome pode parecer que eu estou atribuindo a propriedade name, e na verdade é a propriedade ID. Esse é o seletor mais específico de todos aqui. Nós vimos também, como nesse exemplo, que é possível agrupar seletores que possuem uma mesma configuração. Nós vimos o seletor universal, que é o asterisco. Vimos também o seletor de descendentes, que eu coloco aqui um seletor ou um elemento, seguido por um espaço e outro seletor. Nesse caso, eu usei dois seletores por tipo, mas eu poderia ter aqui um H1 e um ponto vermelho. Aí só seriam atingidos elementos da classe vermelho que estivessem dentro do H1. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um elemento com um ID, seguido por um elemento com um seletor de tipo. Em síntese, eu posso colocar esses relacionamentos
usando os seletores por tipo, por classe ou por ID. Aqui nós temos o seletor por filho, que é um descendente imediato de H1 nesse caso, ou seja, seria um descendente de primeiro nível. Aqui nós temos um seletor de vizinhança, todos os elementos P's, que são vizinhos de UL, lembrando que ele só pega os vizinhos posteriores ao UL. E aqui nós temos o elemento vizinho adjacente, porque nesse caso o elemento P tem que estar colado no UL, tem que estar adjacente ao UL. Não pode ter nenhum outro elemento entre os dois. E é isso. Ressaltando que eu não me preocupei aqui em ensinar as propriedades CSS, apenas os tipos de seletores, assim como eu não me preocupei com a beleza da página que eu estava gerando. E dá para notar isso muito bem aqui, né? Bem, com isso a gente conclui o conteúdo dessa aula. Na próxima aula nós continuaremos com algumas propriedades CSS básicas e depois nós voltaremos com alguns seletores mais sofisticados do que estes que nós vimos hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, todas as semanas tem vários vídeos novos por aqui. E se você gostou do conteúdo, não saia sem antes deixar um like, é muito importante para o canal. Mais uma vez, muito obrigado por confiar em meu trabalho, tenha um ótimo dia, fique com Deus e até o próximo vídeo.